Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno Cerrado, falando direto de Brasília, trazendo aqui atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Aí você vai compartilhar, né, ativar o sininho, deixar um comentário, que isso também ajuda pra caramba, tá? Bom, sem muita enrolação, eu vou começar aqui com uma polêmica, porque hoje de tarde, do nada, saiu uma informação do Atenção Vascaínos de que o Verratti teria sido oferecido para o Fluminense. Logo para quem? Logo para o Fluminense, que o empresário do Verratti, isso tinha causado estranheza, tinha oferecido o atacante ao Fluminense. Lembrar que o Verratti está naquele processo de uma extensão do seu contrato com uma valorização salarial. O Pedrinho chegou aí em coletivas falar que o Verratti tem ali, ele gosta do Verratti, que sente os jogos, sente quando perde, vibra quando ganha, virou o capitão do time, que quer sim valorizar o jogador, foi artilheiro da Copa do Brasil, só não foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, e pegou lá o troféu Dinamite, né, que é o troféu do artilheiro do Campeonato Brasileiro, que foi lá pro Yuri Alberto do Corinthians, porque o Vasco insistiu em jogar com o time errado. Improvisando lateral no ataque, tentando jogar com 3 atacantes, bastou voltar um esquema privilegiando o meio de campo, com a entrada do Jair e o Coutinho mais avançado, e o Verratti voltou a fazer gols. Gols, porque fez 3 ou 4 gols dessa reta final aí. Então, se tivesse feito isso antes, talvez ele tinha sido até artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, quando saiu essa informação, o torcedor ficou revoltado, né? Porque, porra, o cara tá aí esperando uma valorização e aí já vai logo pro Fluminense, que já levou o Cano, o Conca e tantos outros jogadores, porque eles amam jogadores do Vasco, né? Eles amam copiar tudo que o Vasco faz. E aí ficou essa questão, essa dúvida se realmente ele tinha sido oferecido. Quem se posiciona depois é o jornalista Lucas Pedrosa, dizendo que não, que o empresário, a staff do Conca, do Verratti, não ofereceu ele para clube algum, que só está conversando com o Vasco, Aí a gente ficou na dúvida, né? Quem é que tá falando a verdade? É o pessoal da Atenção Vascaínos, ou é lá o Lucas Pedrosa, ou são os dois, ou não é ninguém? Aí entra um outro canal, que é o Na Torcida Vascaína. Eles foram atrás da staff do Verratti para perguntar para ele sobre essa história. E ele negou a informação que tinha oferecido o Verratti ao Fluminense e também ao Atlético Paranaense, porque até o Atlético Paranaense pintou nessa parada também. Então ele negou que ofereceu e diz o seguinte, que alguém está passando por empresa. Olha que história bizarra, cara. Essas coisas só acontecem no Vasco. Alguém está se passando por empresário do Verratti e oferecendo ele em clubes por aí. Não faz sentido isso pra mim. Por que estão fazendo isso? Pra que estão fazendo isso? Estranho pra caramba, viu? Estranho pra caramba. Será que o empresário tá falando a verdade? E realmente é alguém se passando? Ou será que se arrependeu porque repercutiu mal e agora tá dizendo que não foi ele, alguém que tá oferecendo? Enfim, não sei. Tá aí então essa situação bizarra envolvendo o atacante Verratti hoje com relação ao oferecimento para o Fluminense e para o Atlético Paranaense. Bom, atualizações sobre a contratação de um técnico. Saiu hoje no GE que o Renato Gaúcho que deve se reunir com gestores do Vasco nos próximos dias. Ele recebeu uma ligação do Pedrinho na quinta-feira e ficou de analisar aí a proposta ou uma possível ida ao Vasco da Gama. O treinador de 62 anos está passando férias no Rio de Janeiro. Então tá aí o Renato Gaúcho, segundo o GE, está para conversar ou marcado, agendado nos próximos dias para bater um papo com o pessoal, os gestores no Vasco. É o técnico que eu queria? Não. Agora, se é para deixar o Felipe, se é para vir Zé Ricardo, se é para vir Bomba, aí, meu amigo, pelo menos esse foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, é um treinador que não é omisso, fala o que tem que ser falado, né, não se esconde. Às vezes tem esse negócio de botar a responsabilidade de jogador, quando ganha é ele, quando perde são os jogadores, enfim, mas é um cara que cobra pra caramba. E aí, se você apresentar um nome melhor, deixa aqui, porque quem é? O Vojvoda, pra mim, que seria um nome legal, tá empregado. Quem mais? O Cuca não quer vir, eu já até falei isso aqui.
O Luiz Castro esquece, 3 milhões por mês. O Caixinha, o Pedro Caixinha não quis. Então deixa o nome aí de quem é um treinador que você acha que aceitaria o convite para treinar o Vasco. E falar em aceitar o convite para treinar o Vasco, o humorista, né, o filho do Chico Anísio, conheço assim, o filho do Chico Anísio, o tal do Bruno Mazeu, foi para as redes sociais dar piti, cara. Tá putinho porque o Vasco ainda não foi repassado, revendido, e tá putinho porque rola uma possibilidade do técnico Renato Gaúcho assumir o Vasco. Vou ler aqui o que esse cara de pau colocou no seu Instagram. Perdão. Ó, abre aspas para o filho do Chico Anísio. Será que o pessoal do Vasco Associativo gostou do poder do Vasco Associativo que fode o Vasco há 20 anos? Acho que sim. Apesar do presidente, entre parênteses que ele botou aqui, em que eu votei, dizer que tudo é mentira. Se a única verdade for o Renato Gaúcho, paro por aqui. Não contem comigo até que me provem o contrário e que estou errado. Fecha aspas aí para o grande, né, para o excelentíssimo Bruno Mazeu. Só um detalhe, esse carinha que está nas redes sociais dando piti para que o Vasco seja repassado logo, uma puta, já era para ter repassado, ele se esquece que existem julgamentos, processos na justiça, como o da arbitragem, Fundação Getúlio Vargas, que vai julgar, né, a questão das ações que não foram integradas para 777 e que não voltaram para o Vasco. Então tem esse julgamento. Tem o julgamento da liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a liminar lá da EQEP, para tentar retomar o controle da SAF do Vasco. E tem um julgamento na Justiça Americana com relação à EQEP, a 777, que deu um golpe lá na Linderhall. Então tem muita coisa para ser resolvida burocraticamente nos tribunais para depois se pensar em vender. Não é assim pegar e botar ali um batonzinho, uma sainha de puta e ir pra esquina e oferecer para qualquer um, como vocês fizeram. Esse Bruno Mazeu fez campanha pro Salgado Presidente. Esse Bruno Mazeu fez campanha pro Vasco ser vendido para 777. Esse Bruno Mazeu fez campanha pro Pedrinho, que agora ele ataca nas redes sociais. E essas pragas, esses babaca, esses canalhas que apoiaram tudo isso, deveria ter vergonha de botar uma cara nas redes sociais para dizer o que o Vasco tem ou não que fazer. Então, cara, eu fico enojado. A palavra é essa. Eu fico enojado com as coisas que eu vejo acontecer no Vasco. Cara, dá nojo dessas pessoas, dá nojo desse lixo que virou o Vasco, dá nojo dos politiqueiros, dá nojo dessa corja de gente que vive às custas do Vasco, dá nojo de tanta pilantragem. É por isso que eu não acredito. É por isso que eu não acredito. Eu vejo gente aí, tem que vender, é a única solução. O Grego é bilionário, vai fazer um time rico, a gente vai ganhar tudo. Essa história eu já ouvi contada por essas mesmas pessoas. Essas mesmas pessoas contaram essa história quando entregaram para o ex-traficante. Então eu não acredito, cara. Eu não acredito. Agora, se o torcedor quer acreditar, aí, meu amigo, é problema de cada um. Mas eu tô cansado de acreditar. Aliás, nunca acreditei nessas pessoas. Mas tô cansado de ouvir essas ladainhas. Tô cansado de ouvir essas conversas fiadas que eles vendem por aí. Essa é a realidade. Tô cansado, cara. É estressante, né? Tá pregando no deserto. E aí, pra ninguém. Porque eu vejo gente aí acreditando nessa patifaria, nessas pessoas. Mesma história. Tô cansado da política do Vasco. Tô cansado do associativo. Tô cansado dos gestores. Dos caras que não são profissionais. Só que eu acredito neles vendendo o Vasco. Eu acredito nesse processo de venda do Vasco. É complicado, cara. Então tá aí. Curte, se inscreve no canal. Vou meter o pé. Fique com Deus. Saudações vascaínas.